tanto, na verdade, meu povo, para você, e dizer que é uma alegria, uma honra, na verdade, ter você aqui, meu irmão. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe poderosamente. Aleluia. Para mim é uma grande alegria estar com os irmãos e ver que Deus tem feito, irá fazer ainda através do pastor Hermes, pastora Diana e todos os pastores aqui do DF. Amém, irmãos? Alegria estar com vocês, realmente é muito bom e um privilégio para mim. Como diz o outro, não faz bagunça não, moço. Obrigado. Irmãos, eu quero só, antes de eu entrar na palavra de hoje pela manhã, eu quero finalizar alguma coisa que eu disse ontem, para que não fique parecendo para você que, pelo fato de você já ter a consciência de que tudo já foi te dado em Cristo Jesus, você não deva ter anseios, você não deva ter desejos de satisfação, de conquistas. Perder isso na vida é que é ruim, é muito ruim. Então não devemos perder. E normalmente eu trouxe uma palavra lá em Goiânia, numa das conferências, que eu falei sobre algo que as pessoas muitas vezes confundem e não distinguem, que é a satisfação e o contentamento. Diga, uma coisa é a satisfação e outra é o contentamento. Então rapidamente deixa eu te explicar para você poder aplicar na sua vida. Essa consciência de identidade, essa certeza das promessas de Deus na sua vida, convicção de filho amado e as promessas da palavra que já são suas, isso te traz todos os atributos divinos, né, que eu disse ontem, paz, alegria, amor e os demais. Isso te gera uma realidade na alma, e essa realidade na alma se chama contentamento. Então o que você pode, em posse disso, declarar? Eu sou contente, eu sou feliz com o Senhor, amém, irmãos? Então a sua felicidade, ela deixa de ser circunstancial para ser um estilo de vida seu. Fala para o irmão que está do seu lado, você é feliz, irmão, é isso que você é. O que há na sua vida são momentos de tristeza, é ou não é? Quando um querido falece, vai para o céu, então você tem a saudade. Quando algo não sai como você gostaria que saísse, dá uma tristeza. E isso é natural da vida, são momentos de tristeza, mas o seu estado é feliz. Você é uma pessoa contente na alma, porque você tem a vida de Deus em si. Você é filho amado do Senhor, amém? Não há mais condenação sobre você, a sua vida é eterna, o desfrute da vida eterna traz esse contentamento. A satisfação, por sua vez, é algo mais pontual. A satisfação fala de algo que você anseia e você alcança. Mas a satisfação, ela pode estar ligada a muitas coisas, satisfação física, satisfação da alma. Uma delas, por exemplo, é a comida. Quando você come bastante, você estava com fome, você se alimenta, o que é que você diz? Não significa que você vai viver a semana inteira satisfeito, porque daqui a pouco, eu digo que sempre que tem a comer é tão bom que Deus fez, e como Ele é um Deus bom, está lembrado de ontem? Deus nos fez para comer 3 vezes ao dia, amém, irmãos? Tem alguns que acham que Ele fez para comer 6, Ele come às 6 vezes ao dia. Mas veja, isso é satisfação. Você é satisfeito em um momento e daqui a pouco você vai precisar satisfazer de novo naquela mesma área. Mas a satisfação traz para você o desejo de crescimento. Então é muito razoável e até bom que você não esteja satisfeito com algumas áreas da sua vida, porque senão áreas da sua vida que precisam avançar não vão, porque com uma distorção de mente você fica com a ideia de que precisa ser grato em tudo, e a acusação de não gratidão te deixa na inércia,
te paralisa. Ah, não, eu tenho que ser grato com o que eu tenho. Claro que você tem que ser grato. Agradeça tudo, seja grato a Deus, mas tenha anseios na sua vida, queira melhorar. Isso é diferente de viver contente, porque você quer algo não significa que você não está contente no Senhor. Ajudei os irmãos, amém, irmãos? Separar essas coisas é muito bom. Desde que eu separei isso na minha vida, eu deixei de ficar acusado por querer coisas grandes, porque às vezes você tem um carro, você é satisfeito com você se satisfez com o carro, você é feliz com aquele carro, mas você anseia o melhor, e aí você fica acusado. Parece que eu não sou grato, eu tenho esse, mas já quero outro. Será que não é ganância? Aí o diabo começa a colocar essas bobagens na sua cabeça. Então, quando você sabe que é contente, e o contentamento da alma é uma questão de identidade sua, você vive bem, amém, irmão? E aí a satisfação vem com as realizações, e creia, você será satisfeito em muitas áreas da sua vida, mas vai ansiar coisas maiores também, e isso é bom, porque isso te leva à frutificação, e nós fomos feitos para frutificar, como nós falamos ontem, frutificar e multiplicar, amém, irmãos? Então tenha isso na sua mente, e para que você possa aplicar. Eu sou sempre muito preocupado com você aplicar a palavra que você ouviu, aplicar na sua vida de maneira que você vai viver bem, vai viver a verdade do Evangelho. E hoje eu quero falar para você sobre uma palavra que nos foi confiada. Basicamente nessa mensagem eu quero colocar um norte claro na vida dos irmãos. Não que vocês não tenham, mas o que eu tenho visto é que muitas pessoas, principalmente as novas, que chegam entre nós, no nosso meio, elas ainda têm muito de religiosidade, da religião, e elas às vezes ficam perdidas no propósito com atividades da igreja. Ele acha que a atividade da igreja é o propósito. Na verdade, toda atividade da igreja não é o propósito, ela cumpre um propósito. E você ter clareza do propósito é que é o negócio. Então, o meu desejo é que você tenha a sua vida em Cristo Jesus com muita clareza de propósito, com muita definição de onde você está, onde você quer chegar e o que é que você tem que fazer para chegar lá. Isso é bom na vida, amém, irmãos? Então hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que Deus nos confiou. O primeiro ponto: fomos chamados para frutificar e multiplicar, e um dia nós vamos prestar conta daquilo que fizemos nesse tempo. Então é exatamente qual é o seu propósito em Cristo, qual é a trajetória da execução desse propósito e o que nós temos que esperar da parte de Deus que está na sua palavra. Então veja, há algo muito profundo que Deus confiou a nós, e o apóstolo Paulo diz assim: ele nos confiou a palavra da reconciliação. Diga comigo: Deus me confiou uma palavra. Deus nos confiou uma palavra. É Deus quem nos confia a palavra e Deus que nos envia. Não fique pensando que o propósito do Evangelho e a grande comissão começou lá em Mateus 28, quando ele diz: ide por todo o mundo. Não começou lá. Começou no céu, quando Deus enviou o Filho. Deus enviou o Filho com um propósito claro. Eu e você fomos incluídos nesse propósito divino, que começou na eternidade, começou no céu, e o motivo é claro, João 3,16, foi porque Deus amou, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, Deus envia, e aí Jesus em João 20, eu quero dar alguns textos para os irmãos, para que os irmãos, não sei se os irmãos vão projetar aqui, se você puder anotar também, para que você tenha uma base bíblica dessas verdades. Olha o que Jesus disse, João 20, 21,
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Então veja, olha o que Jesus declara: o Pai me enviou. O envio, a grande comissão começou em Deus Pai e Deus Filho. Pai envia, e assim você e eu continuamos a mensagem que foi proclamada em Cristo. Não é que você continua a obra porque a obra foi acabada, não é a obra de redenção. A obra de redenção já foi concluída. Quando a frase não é uma frase de efeito, é uma afirmação real. Está consumado, é porque tudo já foi feito. Amém, irmãos? Então você a obra da redenção não tem nada por fazer. Não existe obra sua para completar a obra de redenção. O que existe é um chamamento para você anunciar uma obra que foi acabada. Então nós pregamos o evangelho da graça de Cristo, perdão total dos pecados, que já foi concretizado na cruz do Calvário. Então veja, Jesus foi enviado de Deus e eu e você somos enviados de Jesus. Diga isso: eu sou enviado de Jesus. Em Lucas 19:10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que você vai ver que a igreja videira é totalmente voltada para evangelizar. Um pastor, amigo meu de outra denominação, ele diz assim para mim há bastante tempo: eu fico avaliando, parece que Deus tem uma graça maior com igrejas que dão ênfase no evangelismo. Eu fiquei pensando, não devia ser toda a igreja que devia dar ênfase ao evangelismo? Não dão porque não leem. Aí ele se torna uma comunidade fechada, um clube associativo, alguma coisa assim, ou como eu disse ontem, uma comunidade terapêutica, mas nada disso é igreja. Igreja é o que Jesus estabeleceu, e Jesus que estabeleceu a igreja diz: as portas do inferno não prevalecerão a igreja do Senhor, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Amém, irmãos? Não faz sentido uma igreja que não evangeliza, ou pelo menos não está cumprindo o propósito daquele que a estabeleceu, que é Jesus. Jesus é o dono da igreja, e quando nós entendemos isso, então nós caminhamos nessa direção de evangelizar. E você vai ver, Lucas 4:43 diz assim: mas ele lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Olha o que Jesus está dizendo: é necessário que eu vá para outras cidades. Jesus não parou, o tempo inteiro ele ficou evangelizando. Eu estou aqui para anunciar o amor de Deus. Eu e você também devemos viver essa realidade. Amém, irmãos? Então, veja, é claro que existem muitas questões na igreja. Existe o discipulado, o ensino, o profético, existe sim, isso tudo é para edificação da igreja. O apostólico que envia, existe o mestre que ensina, mas a clareza do evangelho deve estar na igreja como propósito individual de cada um, não é coletivo simplesmente. É um chamado seu, como pessoa. Existe uma palavra que foi confiada a você, e o último tópico dessa palavra é a respeito de que você vai responder para aquele que te chamou. E não vai em turma. Vamos lá, minha célula agora. Jesus chamou minha célula, vamos lá, irmãos. Agora Jesus vai querer saber o que é que nós fizemos, galera da célula. Não vai ser assim. Fala para o irmão que está do seu lado, vai ser um por um. Um por um vai receber o galardão da parte do Senhor, e vai ouvir: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Amém, irmãos? Então veja esse dia como uma verdade da palavra, porque foi Jesus quem estabeleceu, Jesus quem nos chamou, Jesus quem nos comissionou, e valorize, porque isso tem valor eterno. É isso que vale. A igreja, ela anda nessa direção, e é uma responsabilidade individual. Não vai ter. Meu sogro é que brinca, né? Meu sogro, ele já aceitou a Jesus, mas tem todas aquelas características de alguém que ainda não é convertido. E minha sogra já é convertida há muitos anos. Na casa dele nós já fazemos mais de 25 anos de batismo na piscina.
E como ele chama João Batista, ele diz que não precisa, e a gente fala, tem que batizar, seu João. Ele fala, eu sou o João Batista, eu é que sou o cara que batizava. Mas ele brinca e diz assim, não, quando a Maria Aparecida for subindo, eu vou agarrar na perna dela e vou junto. A gente fala, não vai. Tem gente que tem essa ideia, porque a esposa vai, ele vai também. E tem crente que fica achando que quando você estiver com o Senhor, Ele vai inquirir você de maneira coletiva. Você tem uma responsabilidade. Sabe por quê? Em você foi plantada a divina semente da palavra do Evangelho. Deus confiou a você. E Ele confiou algo que é tão precioso, que é aquilo que é de mais precioso no universo para o ser humano, que é a salvação, a palavra da reconciliação. E o apóstolo Paulo chama de o ministério da reconciliação. Então, veja, não foi a igreja que inventou, não é como esse meu amigo diz assim, tem igrejas que evangelizam, e as outras estão fazendo o quê? É o chamamento de Cristo. Cristo é quem determinou, Jesus é quem falou para irmos pregar o Evangelho. Eu e você fomos inseridos numa missão que começou no céu, e isso não deve ser um peso para você, não deve ser uma cobrança, deve ser eu sempre digo lá em Cuiabá, tenha sempre a sensação de privilégio, é assim que você deve servir, amém, irmão? Teve uma época lá, eu confesso que há muito tempo atrás percebi que os irmãos estavam sobrecarregados e achando que estavam fazendo demais. Não, o negócio de célula é pesado, é muita cobrança, tarará. Eu falei, pode entregar hoje. Preguei uma palavra e falei, entrega hoje. Eu não estou falando um figurado, não. Deixa de ser líder de célula. Está pesado porque você está fazendo com a motivação errada, com a mentalidade errada. Para agora, não vai ser bom para você. Vai ser membro de uma célula. Os pastores de rede ficaram apavorados. Pastor, não faz isso, meu Deus do céu. Eu falei, nós vamos fazer. Vamos fazer e vai entregar, porque a mentalidade tem que mudar. Se você não faz a obra com sensação e a convicção de privilégio de fazer parte, então você não vai fazer a obra com o coração correto. Amém, irmão? Você pensa bem. Não venho pregar sobre isso hoje, mas estou sentindo de falar. Você acha mesmo que Deus olhou para mim e falou, olha lá, o Christian está lá, agora Cuiabá está salvo. Se não fosse ele, Cuiabá estaria perdido. Você acha mesmo que você, assim, a igreja precisa, porque os irmãos gostam de valorizar, os pastores no afã de incluir os irmãos para liderar, às vezes ficam, irmão, você é precioso, nós contamos com você, você é bonitinho. Eu digo, irmão, você é que está pegando o boi de poder fazer a obra de Deus, porque é muita bênção, muita graça, muito favor. Deus nem precisava de mim, de você, ué. Pensa um pouquinho, Deus precisa de quem, irmão? De ninguém. Deus nem precisava nos salvar. O motivo da salvação foi pelo beneplácito da sua vontade. Deus quis. Aí você pergunta, por que ele fez? Porque ele quis, porque ele é Deus. Agora, ficar imaginando que eu sou a última bolacha do pacote e sem mim, Jesus é quem falou isso, o lugar é dele, sem mim nada podeis fazer, só tem lugar para ele lá, amém, irmão? Mas tem gente que gosta de estar sentado no trono. Vou dizer para você, você está sentado no lugar que você não deveria estar. Você não é o centro é Cristo. O centro é Cristo. E nós estamos em Cristo, mas Ele é o centro. E é uma grande alegria poder estar em Cristo, amém, irmãos? Simplesmente porque toda a minha culpa, todo o meu pecado foi colocado nele, e toda a virtude dele, toda a herança dele, agora é minha. Ó que privilégio, fala para o irmão que está do seu lado, não tem privilégio maior, irmão. Então você vem no culto como privilégio, você lidera a célula como privilégio, você prega o evangelho que é um privilégio seu, amém? E sensação de privilégio constante na vida da igreja é a melhor coisa que se pode ter, mas também é preciso ter o valor do propósito. É privilégio em quê? Então veja,
é um ministério que Paulo chama de o ministério da reconciliação. E ele diz lá em 2 Coríntios 5,18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo. Diga comigo, Deus estava em Cristo. Olha o que ele estava fazendo em Cristo: reconciliando consigo o mundo. Amém, irmãos? Como que ele fez isso? Como é que ele estava reconciliando consigo o mundo? Não imputando aos homens as suas transgressões. Por quê? Porque imputou em Cristo, e ele estava reconciliando consigo o mundo em Cristo. E aí o que ele fez? E nos confiou a palavra da reconciliação. Você tem uma palavra em si. A palavra da reconciliação está no seu coração e está nos seus lábios, para que você frutifique para a glória do Senhor. Amém? Então, valorize essa palavra, creia nessa palavra. Existe um paralelo muito grande entre aquilo que Jesus falou nas parábolas. Não sei se você já sabe, mas as parábolas que Jesus contava é mais ou menos como contar história para criança, história bíblica. E Jesus, ele contava com figuras. Por quê? Não é possível alguém que é celestial manifestar as verdades celestiais para pessoas naturais sem usar uma figura de linguagem, porque ninguém entenderia se ele não falasse por figura. Por isso que é usado figura. Amém, irmãos? Entende isso? Então, qual que seria a dificuldade, por exemplo, de... imagine você na época de Cristo, explicar para as pessoas da época de Cristo que haveria uma coisa como essa. O que é que você ia ter que fazer? Você ia ter que pegar alguma coisa da época, bem parecida com isso, e explicar como é que seria. E a maior parte das pessoas nem acreditaria. Sim ou não? Nem vamos para a época de Cristo. Você, quando é criança, se você já passou dos 50 como eu, você não ia acreditar que ia ter um negócio desse sem fio, que falava com toda a parte do mundo. Pior, que falasse. Meu filho mora nos Estados Unidos, eu converso com ele, olhando no rosto dele, faço reuniões longas, e ainda assim, pagando muito pouco. Ninguém ia acreditar, mas veja, e é só coisa humana, de um progresso da humanidade. Imagina aquilo que é celestial. Como é que ele fala aquilo que é do céu para terráqueos, como tem um podcast que o camarada começa assim, terráqueos. Os terráqueos não iam saber o que é espiritual, irmãos. Não ia dar conta de saber. Por isso Jesus diz: o reino do céu é semelhante a um servo que vai receber do Senhor os talentos. Aí ele fala: o reino do céu é semelhante a uma semente que é plantada. Quem entende, diga amém. Existe uma explicação por parábolas que cumpre esse propósito, trazer verdades do céu para você. E Jesus falava de talentos confiados nas mãos. O Senhor foi viajar e entregou talentos. Para um ele entregou 5, para outro ele entregou 2 e para outro ele entregou 1. E a parábola dos talentos, se você é crente um pouco mais tempo, você já lembra dela. O de 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou também, e aí o de 1 fez o quê? Enterrou. Não perdeu, não desvalorizou, valorizou. Não é que ele não pecou, ele não estava pecando. O que ele estava fazendo? Não multiplicando. E aí você acha que do talento ele está falando sobre o quê? Sobre o reino do céu, sobre a palavra a você confiada. Mas sem saber disso, tem muita gente que já nasceu de novo e está enterrando o talento. Tem ou não tem? Não aqui, nessa igreja não haverá gente enterrando o talento. Nós vamos proclamar o evangelho, amém, irmãos? Vamos proclamar a verdade de Deus. Porque você sabe o que foi confiado, e o que foi confiado nas suas mãos é algo poderoso. Jesus fala do talento confiado, Paulo fala, palavra nos foi confiada. Jesus fala em servos, a Paulo fala, vocês são embaixadores de Deus,
vocês servem a isso. Jesus fala em administração dos talentos. Paulo fala do ministério. É o ministério que Deus te deu. É um ministério, não é um ministério pastoral, não é um ministério da palavra que todos os irmãos não têm, só os pastores têm. É o ministério da reconciliação. Diga, eu tenho um ministério. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu sou crente há bastante tempo. E eu me lembro quando adolescente, quando nós éramos adolescentes batistas, e aconteciam aquelas conferências, e eu vinha para frente e orando e chorando nas conferências, junto com os meus amigos. Sabe qual que era o nosso pedido? Senhor, mostra qual é o meu ministério, qual é o meu chamado. E aí muita gente ficava assim buscando o chamado, e havia uma escassez de gente falando, seu chamado é esse. Pois eu estou aqui hoje para te falar, o seu chamado você nem vai precisar orar a respeito dele, eu já estou te contando. Se chama o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação foi te dada, seu chamado é pregar o evangelho. Amém, irmãos? É isso. Precisava de alguém para me falar isso naquele dia, naquele tempo. Então, veja, pastor, eu quero algo mais específico. Existem coisas na sua vida que você só vai saber quando acontecer. Desfrute do caminho, desfrute daquilo que Deus te deu como uma vida em paz com Deus. E vá, enquanto você vai, tenha uma convicção. Você não é um dentista, na verdade, você não é um advogado, um profissional liberal, um mecânico, você não é uma faxineira. Na verdade, você está assim por um tempo estrategicamente. Você é embaixador do céu na terra, é isso que você é, porque isso é eterno. Amém, irmão? Ter os olhos para a eternidade e viver essa verdade eterna em você é que te abençoa. Então veja, não creio, eu não prego a transcendência e as verdades eternas para você ficar aquele crente esquisito. Tem gente que é esquisito, tem gente que é esquisita. Ele vai cumprimentar você, cheira, bacantará. Fala, ué, irmão, o que está acontecendo? E aí ele se torna uma pessoa mística. Já viu gente mística? Ou tudo é culpa do diabo, ou é anjo para todo lado, é um negócio assim. Aí você fala, esse cara é esquisito. A possibilidade dele pregar o evangelho e as pessoas aceitarem vai diminuindo demais, porque ninguém gosta de estar perto de gente esquisita, é ou não é? Então veja, a vida transcendente não é para tornar você um lunático, não. É para trazer a você todas as virtudes divinas, para que você nessa terra, com sabedoria, com clareza, viva no seu potencial máximo, que Jesus chamou de vida abundante. Amém, irmão? Diz para o irmão que está do seu lado, o potencial máximo daqui para frente na vida, irmão. Desfrutando da vida no seu máximo potencial, em Cristo. Em Cristo você tem isso. Em Cristo você foi chamado para reinar. Em Cristo você foi chamado para abençoar. Lembra do que eu disse ontem? Sempre pensando no outro, porque quem pensa no outro pensa como Deus. E aí só dá quem tem. E quanto mais você dá, o que a Bíblia diz? Do seu interior fluem rios de água viva. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas o texto diz que você começa bebendo da água da vida. Veja a multiplicação como é. Você bebe da água, mas daqui a pouco tem um rio fluindo de você. A água que você bebe da vida de Deus, ela potencializa em você, e através de você ela vai fluir na direção das pessoas do seu trabalho, da sua casa, dos seus parentes. Muita gente vai ser abençoada por sua causa. Amém, irmão? Mas o primeiro abençoado é você que entendeu o ministério. O talento que nós recebemos da parte de Deus é o evangelho. E o evangelho não é algo apenas para você crer. O evangelho de Deus é o que nós devemos compartilhar e multiplicar o evangelho. Eu tenho tratado isso com seriedade na minha vida, e eu tenho visto muitas pessoas multiplicando a partir daquilo que Deus me deu. Mas você acha que eu fico lá em casa olhando e falo, nossa, chegamos em 10 mil membros, nossa,
cuido de 100 e poucas igrejas. Nossa, eu nem fico lembrando disso, irmão, porque eu quero frutificar cada dia mais, que eu sei que há prazer na frutificação. Deus tem para você que você encontre prazer em frutificar, e os seus dias serão melhores na terra, cumprindo a vontade do Senhor. Você vai ter alegria cada dia mais em fazer a vontade do Senhor. Contentamento da alma passa por isso, em ter aquela percepção de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e todos os dias você é uma bênção. Primeiro para sua esposa você é uma bênção para os seus filhos, você é a bênção para os irmãos da célula, você é uma bênção onde você trabalha, onde você vai, você carrega a bênção de Deus, é isso que você é, amém, irmão? Não vai faltar circunstâncias, não vai faltar ataque do diabo, não vai faltar, há muitas coisas que vão tentar dizer o contrário disso, e até a sua mente cauterizada, muitas vezes vai tentar dizer o contrário, mas decida algo sobre você, decida crer sobre você, como a palavra diz, o que a palavra diz a seu respeito, do seu interior fluem rios de água viva, amém? Então veja, é muito importante que você entenda que a lógica da fé nasce da palavra. Você já entendeu isso? Por que num feriado como ontem, hoje, os irmãos vêm para um salão, senta, um pega o microfone e todo mundo fica ouvindo? Você nunca parou para pensar nisso? Que lógica que tem isso? Porque tem gente lá de fora que fica pensando, isso aí é muito maluco, esses crentes são radicais, fanáticos. E se você fica o dia inteiro então no prédio da igreja, vai dizer, agora casou com a igreja. É ou não é? Só eu que tenho gente assim na família. Os ímpios falam isso. Você ficou fanático. Fizeram uma limpeza cerebral em você, é isso que fizeram. Então veja, qual que é a razão disso? A razão é que existe poder na palavra, e às vezes até sem perceber, enquanto você está aí sentado, o Espírito Santo de Deus está mudando a sua mente, porque aquilo que você entende, a sua crença, é o que há de mais relevante para a sua ação na terra, porque a sua crença determina, a sua fé determina o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Obviamente vai determinar o que? O resultado da sua vida, porque a sua vida é a somatória do que você pensa, do que você fala e do que você faz. É verdade ou não é? Desde criança, a sua vida é isso, na terra é assim, conforme você pensa, o que você fala, o que você faz. A gente brinca que meus filhos eram pequenos, hoje são formados, e a gente mora perto da Universidade Federal do Mato Grosso, e a gente passava na frente, os dois pequenos no carro, o meu menino dizia, eu vou fazer faculdade fora, eu vou fazer ou em Oxford, na Inglaterra, ou eu vou para Nova York, mas ele era pequenininho, e a minha filha brincando dizia, eu vou estudar aí, ó, é aí que eu vou fazer faculdade, que ela sempre foi muito de tirar sarro, a minha escola aí, e a gente brincava, pois não é que ele foi para fora mesmo, Deus abriu a porta, ele fez fora, e ela fez Universidade Federal. Depois ela mudou para psicologia e concluiu em uma outra particular, mas há poder naquilo que você fala e naquilo que você pensa, ainda que criança. Você é uma somatória dessas coisas. Então, o que é que você veio fazer aqui? Ouvir a palavra de Deus, que é poderosa para transformar a sua mente. Para transformar a sua mente, vai transformar toda a sua vida. A sua mente é essa. E agora, veja, se tem poder para transformar você que já nasceu de novo e vai renovando a sua mente, imagina o poder que há na palavra que já está na sua boca para transformar aquele que está indo para o inferno, irmão. É muito poder que há em você. Afirma isso para a pessoa que está do seu lado, há muito poder em você. Não menospreze isso. Não menospreze o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. Veja, não menosprezar isso não é você agora, pastor, agora eu vou ter que
abrir mão de tudo que eu faço, do meu trabalho, da minha empresa. Não, é inserir esse valor naquilo que você já faz. Deus não quer tirar você do mundo. Jesus, na oração de João 17, ele não diz, como ele orou: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não pediu para tirar a gente do mundo. É aqui nesse mundo que nós, do jeito que você está, que Deus fez por você, é dessa maneira que Deus preparou para você, é ali que você vai brilhar a luz de Cristo. É ali que você vai anunciar o Evangelho. Não é possível que um Evangelho tão poderoso como esse chega em você e cesse. Chegou em você, salvou até você. Da agora para frente não vai salvar mais ninguém. Parou para pensar nisso? Diga: eu não me chamo Mar Morto. Seu nome é Mar Morto? Pois é, o Mar Morto que é assim, o rio vai para lá e de lá não sai. Acaba lá, fica lá. Por isso que é morto. Não, você tem o rio fluindo de você. O rio flui, porque através da sua vida muitos darão graças a Deus. É isso que está na palavra. Através da sua vida, a pessoa vai dizer: graças a Deus por aquela irmã. Eu estava perdida, eu estava em depressão, eu estava num momento difícil da minha vida, mas ela foi falar do amor de Deus para mim. Ela falou da graça do Senhor. Eu e você fomos chamados para esse tempo, e a palavra foi confiada a nós. Repita comigo: eu quero honrar a palavra da reconciliação que Deus me confiou. Amém, irmãos? Segundo passo claro que você tem que ter na sua mente é que você foi chamado para frutificar. Quem disse isso foi Jesus. João 15:16. E você nem decidiu. Você não foi você que escolheu, não foi você que decidiu, foi Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Por que ele falou vos designei? Porque você foi designado por Jesus. Veja, aquele que designou, um dia vai requerer. Por isso que ele contou a parábola dos talentos. Conseguiu compreender? Amém? Tem alguém aqui que não sabe a parábola dos talentos? Eu devia ter contado? Todos já sabem? No fim da parábola dos talentos, o Senhor vem e pede conta daquilo que foi multiplicado. Entende? É isso que vai acontecer comigo e com você. A palavra de Deus nos fala que um dia nós estaremos no tribunal de Cristo diante do Senhor. E eu tenho dito em Cuiabá sempre: irmãos, eu trabalho por esse dia. Só porque, não vou nem dizer que eu sou assim um grande homem de Deus, eu sei fazer conta. Eu não sou tão bom em matemática, mas a conta não é difícil de fazer. É assim, a minha vida aqui na terra, pelo prognóstico dado a todos os que estão ao meu redor, deve durar se durar bastante, por volta de 100 anos. Quem concorda? Estão preparados para chegar aos 100 anos? Tem gente que olha e fala: acho que não vou não, pastor. Já estou baqueado nos 60, nos 50, imagina no 100. Mas veja, o máximo que o pessoal tem vivido é isso, um pouco mais. Da minha esposa já fez 102. Diz que não quer morrer não gosta desse negócio de morrer, não é com ele. E ele vai continuando aí, está lúcido, é uma benção. Mas veja, 100 anos, mas a Bíblia diz que o reinado são 1000 anos. Dá quantas vezes de 100? Você que é bom de matemática. Pois é, 100 anos aqui já é uma vida boa, é ou não é? Ninguém vai num velório de alguém que morreu aos 100 e fala: não, morreu tão jovem. Ninguém fala isso. Fala: graças a Deus, cumpriu, que bênção, teve uma vida feliz, a vida foi boa. Agora, no reino que em qualidade é incomparável,
A palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá, qualitativamente é muito elevado, mas quantitativamente também. Só antes da vida eterna, nós que cremos no milênio, nós cremos que serão 1000 anos reinando com Cristo. Quantos creem? Digam amém. Então não faz sentido você não viver nessa terra pensando lá de lá. Não faz sentido você não viver nessa terra, não se preparando para reinar com o Senhor e ouvir da parte do Senhor: servo bom e fiel. Quem concorda que não faz sentido viver menosprezando aquilo que nos foi confiado? É verdade ou não é? O Senhor nos confiou, é um talento que Ele nos deu, é algo que vale, é algo precioso, confiou a mim e a você. E eu tenho assim no meu coração uma convicção: esta igreja, quem estava certo aqui é o pastor Rafael. Vai ficar pequena, pastor. Vai ficar pequena. Essa e as outras igrejas. Por quê? Porque nesses dias uma convicção está sendo implantada dentro de você. Convicção de privilégio, convicção de propósito e convicção de que há uma palavra viva para você compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. Você não vai sair do seu ambiente, é no seu ambiente que Deus vai te usar, é no seu ambiente que Deus vai brilhar a luz do Senhor. Se Ele tiver outro ambiente para você, Ele vai preparar, mas a verdade é que o que precisa ser anunciado é a palavra, e Ele diz: vos designeis. Qual que é a designação? Para que vades, diga comigo, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha só, é muito importante você crer na verdade de Deus e saber que você foi chamado para uma frutificação estável, uma frutificação constante, uma frutificação produtiva. O seu fruto vai permanecer. É essa que é a verdade do Senhor. O que é um fruto permanecer? É fruto de justiça, é frutos para o Senhor, é frutos de vida. Então, veja, o ministério de Jesus, ele cumpriu com esse propósito. O ministério de Jesus é frutífero. Você não tem um ministério particular, pessoal. O ministério nem é seu, o ministério é de Cristo. Você faz parte da obra consumada do Calvário, amém, irmão? Há muito tempo atrás eu comecei a acompanhar umas igrejas do Paraná, e eu cheguei lá, o Agenor, que é o pastor de todas as igrejas, na época eram 5 igrejas, hoje são quase 60 igrejas que ele acompanha lá na região, e eu cheguei na reunião com os pastores, ele é advogado, e eu falei algo, a igreja não tem uma possibilidade, sabe qual é? Dar errado. A igreja não pode dar errado, porque já deu certo, é 100% de certeza de causa ganha. Aí ele parou e falou: peraí, repete de novo o que você está dizendo, porque eu sou advogado, e se tem uma coisa que advogado sabe, é que você, por mais que seja algo muito assim, claro, nunca pode dar certeza de causa ganha para ninguém. Você não pode dar certeza, que é certeza absoluta, nunca existe. É isso que você está falando? Falei: é isso que eu estou falando. A igreja de Cristo já deu certo, é certeza absoluta. E você só pulou para dentro disso. Pastor, o que dá errado? Não é a obra de Cristo que dá errado. Eu tenho outra coisa que eu falo também, e eu falo para os pastores sempre: quanto menos o pastor atrapalha, mais a obra cresce. Não é quanto mais ele trabalha, é quanto menos atrapalha. Pastores não gostam muito de ouvir isso, mas eu continuo falando. Atrapalha menos que a obra cresce, porque um pouquinho sempre a gente atrapalha. Canal desobstruído 100% de Deus nós não somos. Nós estamos tentando, vamos chegar lá um dia. Mas quanto mais Cristo aparece, menos eu apareço. Quanto mais genuína é a palavra e menor é a minha opinião, quanto mais eu prego o evangelho e não falo nada de mim mesmo, mais Cristo opera. Amém, irmão? Então, porque a obra é dele. O meu ministério tem tal característica. O meu ministério não tem característica, o ministério é de Cristo.
A obra é de Cristo, o perfil é de Cristo. Ele é que tem que estar à frente, Ele é que tem que aparecer. Todos nós somos servos do Senhor. E aí não dá errado. Põe Cristo na equação da sua vida que você vai ver. Não dá errado. Você não se frustra, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Amém, irmão? Então, eu sei, pastor, você fala isso porque a igreja já cresceu. Eu nem estou falando de questões numéricas, eu estou falando de um propósito, irmão. É um propósito, você está envolvido num propósito, e o propósito é divino. Pessoa nasceu de novo, pessoa é do reino. Tem problema que ela foi embora, mudou, está em outra cidade, não está somando com você às vezes lá na sua igreja. O propósito foi cumprido, foi ou não foi? O fruto foi dado. E aí, você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo, quando se encontrar com o Senhor: quem é a minha alegria? Quem é a minha coroa? Sois vós, os filhos na fé. Amém, irmãos? Vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Então eu quero te chamar a essa consciência de você valorizar o que Deus te deu com um princípio claro. O Senhor te chamou para você frutificar. E Ele disse: se você estiver em mim e eu estiver em você, você dará muito fruto. Isso está em João 15,5. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Quantos estão em Cristo? Digam amém. Prepare-se para dar muito fruto para a glória do Senhor. Prepare-se para frutificar. O principal fruto de uma árvore é outra árvore. Não é nem mesmo os frutos que ela tem para alimentar as pessoas. E a gente tem dito, né? O pastor Luiz já nos ensinou há muito tempo. O maior fruto de uma igreja é outra igreja. Por isso que nós multiplicamos igreja. E tem muito lugar para a gente multiplicar a igreja ainda, amém? Há muito lugar para a gente ir. Mas existem muitos frutos. O fruto do Espírito, ele é completo para trazer uma vida completa em você. E isso precisa ser multiplicado na sua casa. Fazendo isso, você estará participando da vida eterna que já é sua hoje. Não deixa para viver a vida eterna só lá na glória, não, irmão. Fala para quem está ao teu lado: começa a viver aqui, irmão. Começa a viver aqui. Deixa o fruto multiplicar. Frutos de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, alegria na obra, alegria no ministério. Quero ministrar e declarar sobre esses pastores: alegria no ministério é o que vocês terão em nome do Senhor. Vocês vão viver dias felizes, cumprindo o chamado do Senhor, o chamado que é seu, o chamado que Deus te chamou. Ele nos comissionou e nós estamos envolvidos nisso não porque nós queremos, Ele nos chamou, nós só dissemos sim. Eu quero, porque é um grande privilégio poder ser chamado por Deus, amém? Ser comissionado por Jesus. Eu quero encerrar falando que haverá um dia em que nós prestaremos contas a Deus. Todos nós vamos prestar contas a Deus. E aí, Mateus 5:25, ele está contando que o servo mau, veja, ele não perdeu o talento, ele não menosprezou o talento. O problema não foi perder. Diga comigo: o problema é não frutificar. O problema é não multiplicar. A fé enterrada, o evangelho guardado, gera uma vida sem multiplicação. Mas o evangelho pronunciado por você, e veja, nem é complicado, né, irmão? Nem é complicado, é só falar. Não é uma loucura? Um fala e o outro é salvo, porque acreditou no que você falou. Está entendendo por que fica sentado e um com o microfone e o outro falando? Não deveria ficar perdendo tempo falando muitas outras coisas. Deveria ter centralidade em Cristo, porque isso tem poder para salvar. Tem poder para salvar da morte e do inferno, e tem poder para salvar a alma de todos os dissabores da terra, que às vezes as pessoas vivem sofrendo. Vivem ou não vivem? Muita gente vive sofrendo, mas não precisava. Então vamos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho, porque a vontade de Deus é que vida se reproduza a partir de mim e de você. E sabe,
Existe pessoas que dizem assim: olha, pastor, eu prego por amor às pessoas. Eu respeito, mas eu já vivi bastante para dizer para você. Tem gente, a maior parte delas não é essa gracinha que você está pensando, não. E o seu amor tem um limite. Daqui a pouco você fala: nem amo tanto essa pessoa assim, amo mais o meu sofá assistindo Netflix, para mim é melhor, se você for bem honesto com aquilo que você sente. Então, o que nós amamos de fato, vou te falar o que eu amo. Eu amo de fato é o Senhor e o galardão que Ele me prometeu, é isso que eu amo. Eu amo isso. E aprendo com o Senhor a amar pessoas. Mas tem gente que é difícil, tem ou não tem? Tem, os líderes de célula falam: ei, pastor, mas tem uma turma difícil. Lá na minha célula, o povo é difícil. Eu falo: parabéns para você, seu galardão vai ser maior. Vai lidando com ele. Fica de olho no galardão. Porque tem gente que fala: não, você tem que amar. Aí você fala assim: amei um dia, amei dois. Aí ele não se ama, né? Aí é duro, né? A gente está com o Instituto lá, inauguramos esse ano. Estou muito feliz porque nós enxergamos lá em Cuiabá que é assim: nós temos muitos médicos na igreja e nós temos muitas pessoas que não têm acesso a médicos, a especialidades. Pelo SUS você vai lá na urgência, eles vão te atender, graças a Deus pelo SUS, e atende. Mas especialidade, tem gente que fica 3 anos. Eu tinha uma funcionária em casa que estava 3 anos esperando. Ela nos contou logo que chegou, 3 anos esperando o exame, entende? E às vezes, enfim, essas coisas acontecem. Aí eu tive uma ideia: vamos pegar os profissionais, eles vão dar o tempo gratuito que eles podem, como oferta ao Senhor, e vamos pegar os irmãos que precisam, reunir num lugar. Fizemos o Instituto Saúde Videira e tem acontecido muitas consultas, é uma alegria. Os profissionais vão com alegria. Então nós temos vários tipos de cardiologista, oftalmologista, dentista. Os irmãos saem com um sorrisão lá todo arrumado. É muito legal isso. Mas esses dias uma pessoa foi lá, tem que fazer um agendamento para ter uma consulta que ela não consegue. E aí a pessoa falou: não, vai lá, vão te dar consulta. Aí ela falou assim: mas eles dão também o passe para ir e voltar? Aí o irmão falou: não. Aí eu fiquei pensando depois, deveria dar o passe, porque tem gente que deve ser pobre demais, que não tem nem condição de ir, às vezes arruma, né? Aí os pastores falam: não, pastor, você é benigno demais, o camarada se vira, ele vai lá, vai ter consulta de graça. Mas por que eu estou te contando isso? Porque os pobres que você ajuda também não são essa gracinha. Tem uns que você dá e ele não quer, na verdade, ele não valoriza, ou ele quer demais, você vai dizer: não, aquele camarada é muito folgado. Vai ou não vai? É assim ou não é, irmãos? É. Então, se o seu ministério estiver apoiado no feedback dessas pessoas e na gratidão que elas têm, já vou te avisar, você vai se frustrar. Os seus olhos têm que estar no Senhor. E é nesse dia aqui, nesse dia que você vai estar diante dele e você vai ouvir. Por quê? 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Por quê? Porque cada um terá sua obra provada. E esse tribunal não é para perdição, esse tribunal é para galardão e recompensa. E aí você diz assim: pastor, mas parece que também não tem um interesse. Tem, e bastante. Parece que não é assim meio mercanta. Já me fizeram essa pergunta: pastor, não é genuíno o meu amor, eu estou fazendo bem para o outro, interessado na coroa. Eu falei: vai achar ruim com Jesus. Você já leu Mateus? Quantas vezes, pega Mateus 5, 6 e 7, você vai ver quantas vezes que Jesus diz: olha, faça isso e será grande o vosso galardão no céu. Não vai ficar sem recompensa. Grande é o seu galardão. Foi Jesus que me ensinou a ansiar pelo galardão, sim ou não? Aí vem o filho do diabo querendo tirar eu dessa aí. Não, tem que ser genuíno, tem que ser um amor pelo próximo. Eu faço por amor ao reino e ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, irmão?
Aí você não vai se frustrar. Você não se frustra. Você faz e fica bem. Se os irmãos gostarem e estiverem felizes com você, glória a Deus. Se os irmãos não gostarem, não estiverem felizes com você, pouco me importa. Eu não estou fazendo para eles, eu estou fazendo para o Senhor. Estou fazendo porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia Ele voltará. E Ele virá me buscar. E eu quero ser encontrado fiel. Amém, irmão? Eu quero ser encontrado fiel. E eu sei que a lógica do reino é esta, porque Jesus disse em João 15:8: eu quero dar glória a Deus. O seu culto dá glória ao Senhor. Mas vou te dizer, quando você louva para você mesmo ser abençoado. Você nunca pensou nisso? Ou você acha que você louva para reafirmar a identidade de Deus? Deus acordou um dia de manhã, não sei se eu sou Deus, realmente estou em dúvida. Aí veio você, no culto pela manhã: Senhor é Deus. Me lembrei, que bom que você me avisou. Agora eu vou estar bem, porque você acha? Quando você começa a louvar, Deus está de um jeito. Quando você termina de louvar, Deus está do mesmo jeito, porque Deus é imutável. Deus não muda. Então o que acontece? Pastor, então por que eu fico louvando? Por conta de você. É para você, porque quando você louva, glória de Deus vem sobre a sua vida. Você louva tudo que te dá prazer. E o louvor é isso. Você fala bem. E quando você louva, louvor é isso aqui, ó. Nossa, que água boa. Louvei a água. Entendeu o que é louvor? Te dá prazer. E quanto mais você encontra prazer em Deus, mais de Deus você louva a Deus, mais você glorifica, porque o seu louvor sobe e a glória de Deus desce sobre a sua vida. A unção no louvor. Amém? Agora, tem gente que fica pensando que glorificar o nome de Deus é só isso, é só louvar. Não é. Jesus falou, olha o que ele disse: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Amém? Quer que glorifica o Pai? Fruto. Que glorifica o Pai é fruto. Você foi chamado para frutificar. E quando você frutifica, o Pai é glorificado. Explica melhor, pastor. Quando você prega o Evangelho, a pessoa estava na morte, agora ele recebe vida de Deus, clareza no Espírito, a vida dele mudou, ele vai dizer: glória a Deus pela vida desse irmão. Graças a Deus, Deus está sendo glorificado pelo fruto que você deu. Amém? Muito fruto glorifica o nome do Senhor, porque aponta para a obra redentiva do Calvário, aponta para a continuidade da pregação do Evangelho e daquilo que Ele tem para mim e para você. A pergunta de hoje é retórica, que eu já sei a resposta. A pergunta é: você vai guardar ou vai multiplicar? Porque ter você já tem, sim ou não? Ter a vida você já tem. Ter a semente você já tem. Você vai guardar ou vai multiplicar? Eu tenho certeza que você vai multiplicar muito para a glória do Senhor. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar agora a respeito disso, a respeito dessa convicção. E você vai dizer: Senhor, eu quero viver essa clareza cada dia mais na vida cristã. A vida cristã não é feita de um vai e vem, célula, igreja, célula, prédio da igreja, cursão, CTL. Não, a vida cristã é feita de frutificação na presença do Senhor. Essas coisas são muito importantes, mas elas são o meio pelo qual você vai frutificar. São ferramentas que Deus nos deu como igreja para você ser treinado para frutificar. Amém, irmãos? Porque do contrário, nós vamos ficar envolvidos em atividades eclesiásticas que são da igreja, sem cumprir o propósito. O propósito é a frutificação. O propósito é a multiplicação. E eu quero dizer para você, na igreja videira tudo multiplica. E vocês vão multiplicar 100 por 1 aqui em nome do Senhor.
Houve um tempo lá em Cuiabá que a gente, com dificuldade, fazia encontros com Deus. Eu respeito muito esse tempo, mas vou dizer para os irmãos, são tempos felizes. Desfrutem, desfrutem. É difícil fechar o encontro, mas quando você fecha, celebra cada alma que nasce, cada vida que é batizada, celebrem isso, porque esse tempo passa. E aí, sabe qual é o risco que hoje que nós estamos tendo lá? É de ninguém celebrar mais, porque tem muita gente nascendo de novo toda hora. É verdade, lá em Cuiabá todo final de semana tem batismo. Nós fazemos 4 ou 5 encontros, todo final de semana tem encontro com Deus. Aí é muito fácil se tornar comum. Tudo que é comum tende a perder o valor. Não a glória de Deus, não a palavra e não a boa semente que Ele nos confiou. Amém, irmãos? O que Ele nos confiou é o que há de maior valor na humanidade. E isso nós carregamos. E os irmãos vão multiplicar, vão frutificar, vão fazer muitos encontros para ganhar muitas almas para o Senhor, vão prosperar para a glória do Senhor, as células se multiplicarão, novos líderes serão enviados, novos obreiros serão levantados, haverá glória e mover do Senhor crescendo cada dia na sua vida, multiplicação haverá no seu casamento, multiplicação na sua família, multiplicação nas suas finanças, porque Deus quer multiplicar. Comece a gerar essa imagem de multiplicação agora na sua vida. O que é que você foi chamado para fazer? Diga: Senhor, eis-me aqui, a palavra foi confiada a mim e eu recebo essa palavra e eu quero frutificar a 100 por 1 na tua palavra. Ore, declare isso. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nós nos posicionamos em fé, na clareza do teu propósito, para dizer sim. Nós recebemos como importante o ministério a nós confiado, a palavra da reconciliação. Nós declaramos que será assim os nossos dias, brilhando a luz do Senhor, ministrando a graça do Senhor aos homens, transmitindo o amor do Pai na direção do perdido. Pai, abençoa que ao abrir da boca dos meus irmãos, poder e graça sejam ministrados, o poder do Evangelho, Senhor, seja visto no meio dos irmãos, e haja frutificação, haja multiplicação, e o próprio Espírito Santo do Senhor se manifeste todos os dias em nossas reuniões, em nossas células, nos nossos discipulados. Não falte vida, não falte unção, não falte graça, não falte favor, mas o melhor do Senhor se manifeste nesses dias, em nome do Senhor. Eu senti de fazer algo aqui, aproveitar que nós estamos aqui, eu e o pastor Ricardo, do Conselho Apostólico. Se a pastora Regilene puder subir aqui também, eu gostaria que nós ministrássemos sobre a vida do Hermes e da Diana, e eu quero profetizar nesse tempo, esse novo desafio que o Senhor tem dado a eles. Suba aqui, Diana, Hermes, e como igreja, nós vamos abençoá-los para um tempo de grande frutificação. Eu vejo que há algo grande de Deus vindo para os irmãos nesses dias. Há algo grande de Deus vindo sobre o Distrito Federal, Brasília, todo o entorno, e eu creio muito naquilo que Deus tem confiado nas mãos desses servos do Senhor, amém? Então, como homens de Deus, eu e o pastor Ricardo já nos conhecemos, nem vamos falar quanto tempo, que a gente fica falando tanto que é a nossa idade, nós não estamos velhos, não, nós estamos bem, né? Ele está pregando aqui para vocês, acabou de vir de uma trilha, irmão, de madrugada, subindo montanha, descendo, 2 dias sem dormir, está pregando aqui. Valoriza a pregação, porque esse homem é homem de Deus e é de rocha. Aqui é potência. Mas como homens de Deus que também fazem parte do Conselho Apostólico, nós queremos abençoar Hermes, o seu ministério, Diana, o seu ministério, a pastora Regilene está aqui, e eu gostaria que os irmãos erguesse as mãos para cá, e nós vamos profetizar algo sobre esse ministério em nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo vindo sobre o teu filho, um tempo de graça, de favor multiplicado. Eu declaro a vida do Senhor fluindo sobre os teus filhos. Oh,
a visão alargada e ampliada, a glória do Senhor se manifestando e todos os inimigos caindo por terra em nome do Senhor. Eu declaro bênção sem medida a favor do Senhor, o espírito, o ânimo renovado, a visão ampliada. Oh Senhor, envia homens e mulheres idôneos, cheios do Teu Espírito, para ombrear essa obra, para estarem com eles edificando essa obra que é eterna. Aqui em Brasília, em toda a região, haja glória, haja mover do alto, haja vida do Senhor. E eu declaro, vai multiplicar, vai frutificar, a 100 por 1, irá crescer para a glória do Senhor. As células kids, as células dos adolescentes, a célula dos jovens, dos adultos irão crescer, vai expandir e o ministério será prevalecente, abençoado. A luz de Deus brilhará nessa região com maior força, maior graça, maior unção, e a Brasília saberá do amor de Deus através desta igreja. São abençoados, frutíferos, nós declaramos assim em nome do Senhor. Erga sua mão para cá e diga: como igreja, nós abençoamos os nossos pastores e os recebemos em o nome do Senhor para um tempo de vitória, para um tempo de frutificação e de grande crescimento para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmão? Dê uma salva de palmas. Vocês receberam um presente de Deus aqui, creia nisso. Eles são uma bênção e eu tenho certeza que os irmãos já estão sendo abençoados e serão muito mais abençoados. Obrigado, obrigado pelo privilégio. Cadê o nosso fotógrafo aí, pastor Hermes? Tá vindo. Vamos declarar: eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.